Boa noite, pessoal. Eu tenho vindo algumas terças-feiras, né? Acho que essa é a quarta ou a quinta, não me recordo bem. E aí eu sempre venho falando sobre reflexões da vida, né? Que é a área onde eu trabalho, onde eu atuo, para a gente pensar um pouco sobre como é esse lugar que a gente ocupa no mundo, as nossas relações, e como que isso pode influenciar no nosso estado mental, emocional, nas nossas relações, e como que a gente pode estar revendo isso e, de certa maneira, estar refletindo sobre o que nos cabe dentro das relações que nós ocupamos, seja nas relações familiares, seja no ambiente de trabalho, né, seja na casa de oração, seja nos relacionamentos amorosos, relação pai e filho, esposo, né? Então, eu tenho vindo trazer essas reflexões para vocês. E também um pouco sobre o lugar que a gente ocupa no mundo, né? Que lugar que eu, centelha divina, ocupo no espaço? Eu, centelha divina, que compõe o cosmos, que compõe o todo. Qual é o meu papel aqui nessa encarnação? E aí eu sempre tenho feito assim, ser guiada, né? Vamos ver o que a espiritualidade que me guia traz para hoje, né? E já faz um tempo que tinha me apresentado para trazer para vocês essa reflexão de pontos de luz. Todos nós somos pontos de luz na composição do cosmos. Somos centelhas divinas que têm a serviço de algo simples, mas ao mesmo tempo complexo, que é aprender a amar o próximo e aprender a manifestar esse amor em cada ato simples do nosso dia a dia. E esse ato simples de amor inicia conosco mesmo. Como está a nossa capacidade de nos perdoar e rever e refletir a respeito desse lugar que eu ocupo no mundo? Então, eu acho que esse é o lugar que eu ocupo no mundo, né? Que é de trazer reflexões para as pessoas, né? Da gente poder pensar sobre, independente da nossa idade, principalmente, seja eu uma criança, seja eu um ancião, uma anciã, né? Uma pessoa que tem anos de vida, né? Seja um jovem, uma jovem, todos nós temos um papel. E quanto mais cedo a gente compreende isso, eu acho que mais fácil a caminhada se torna. Porque tudo aquilo que se apresenta, ele toma uma roupagem diferente. Ah, isso aqui não é só uma diversidade XY. Não, isso aqui serve para quê mesmo? Ah, serve para mim rever como é que está a minha tolerância, por exemplo. Ah, Silmara, tolerância, você quer que eu tolero tudo que o povo faz comigo e fique calado? Fique calada? Não, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é a gente compreender o nosso lugar no teatro da vida. Pensa assim, a vida é um grande teatro, onde cada um executa um papel, um personagem, igual nos filmes, né? E aí, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas por que eu estou passando por isso? Algo maior coexiste à nossa existência. Quando a gente compreende que algo maior coexiste, ou nós coexistimos, é mais fácil, né? Porque esse algo maior já existe há muito tempo, né? A gente amplia, é como se a gente desse um zoom na vida. Antes eu tô lá, assim, eu olhando para baixo, pensando nos meus problemas, tô pensando nas coisas boas e ruins. Só que não é só isso. Eu faço parte de um grande todo que se conecta como um grande sistema estelar. Vamos pensar assim, as estrelas lá no céu. Não tem aquelas... o pessoal fala que existe as constelações, né? Tipo, você é a constelação de Touro, de Gêmeos. Quando a gente olha para o céu, as estrelinhas vão se conectando. E os estudiosos antigamente falavam que aquilo lembravam imagens, figuras, né? Então, eu estou fazendo uma comparação a isso. Como se cada um aqui fizesse parte de uma constelação, de um conjunto de situações, fatores que nos fazem ser quem nós somos.
Eu acho que é isso. Então vamos lá. Partindo desse princípio que nós somos estrelinhas, que compõem todo um sistema, cada estrela tem uma função. Ela, por exemplo, quando o navegador está lá nos mares, sem aquelas estrelas lá, às vezes ele se perderia, ele não saberia as direções, né? Então é como se nós nos tornássemos esses pontos de referência no mundo. O que eu estou querendo dizer com isso? É como se cada um de nós, quando compreendemos que fazemos parte de um grande todo, de um grande sistema, quando a gente compreende isso e não ficamos presos ao nosso egoísmo, a nossa prepotência, a nossa arrogância. O que é isso? Todos nós somos arrogantes. Acho que todo mundo aqui é mais ou menos, mas todos nós aqui somos arrogantes. O que é ser arrogante? É achar, eu me incluo nisso, é achar que a gente sabe muito a respeito de uma coisa ao ponto de poder saber mais da vida do outro do que a própria pessoa. A pessoa está lá passando por uma situação, aí a pessoa, não, mas é assim, mas é assado, mas faz aquilo outro. Às vezes, gente, a gente se coloca num lugar de tanta arrogância, de achar que sabe o que o outro precisa, que isso nos separa das outras estrelinhas, nos separa dos outros pontinhos de luz. Quando a gente fica imerso nesse lugar de arrogância, de prepotência, a gente às vezes afasta exatamente aquela pessoa que mais a gente precisava. Eu que precisava, tá entendendo? Não é ele que precisa de mim, não. Porque aquela pessoa vai te ensinar a palavra humildade. Então, quando a gente é muito arrogante, prepotente, e eu falo isso principalmente nesse lugar aqui, porque normalmente nas religiões como um todo, sempre existe essa coisa. Eu sei a palavra certa, eu sei o caminho certo, mas nós não sabemos o projeto de vida de cada pessoa. A gente não sabe por onde ela tem que passar para ela chegar onde ela tem que chegar. Às vezes a gente quer encurtar o caminho do outro pensando, nossa, eu estou fazendo bem, mas dentro do projeto de vida dele, ele precisa passar por aquilo para poder tomar consciência do ponto de luz que ele é no sistema inteiro. Então, quando eu falo sobre amor, esse amor ele é muito maior do que querer ajudar as pessoas. Amar as pessoas ao ponto de compreender que a gente tem que deixar elas passarem e viverem determinadas coisas para poderem crescer. Por exemplo, vamos pensar pais e filhos. Se os pais fizessem tudo pelos filhos e eles não soubessem a dimensão das coisas, vocês acham que isso faria bem ou mal para os filhos? Os filhos precisam vivenciar certas coisas para poder aprender e compreender uma conjunção de fatores que influenciam as coisas. E nós somos filhos. Nós estamos aqui para aprender. Quando um de nós, que seja de muito boa fé, de boa vontade, tenta arrancar o outro de uma certa situação, isso, eu falo arrancar, gente, é quando a gente quer transformar tudo na vida do outro. Vamos supor, uma pessoa morador de rua, e aí eu quero que ele deixe de morar na rua, eu quero que ele trabalhe, eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele seja... Entendeu? Aquela pessoa teve uma conjunção de fatores que fizeram ela se tornar, infelizmente, uma pessoa em situação de rua. O que eu posso fazer? Escutar. Eu posso escutar e dizer que eu estou ali presente. Mas eu não posso mudar como ela vê o mundo. Eu posso possibilitar. Eu não posso arrancar ninguém. Eu falo isso porque às vezes algum de vocês estão passando com a família de vocês essas situações. Que seja situação da pessoa deprimida, da pessoa que está usando muitas drogas, usando muito álcool. E eu falo isso agora no lugar que eu ocupo no mundo, de terapeuta.
Quantas e quantas vezes eu atendi pessoas deprimidas, dependentes químicos, e aí você via a família ali insistindo, mas não vendo. Eu quero que você mude, mas eu não vejo você. Eu quero que você pare de usar drogas, mas eu não vejo você. O que a Silmara está querendo dizer com isso? Eu quero mudar a sua vida, mas eu não estou vendo você. O que eu estou falando com isso, gente? Quem pode falar um pouquinho a respeito? Exatamente. Normalmente a gente vê o efeito, né? E a gente não consegue. O que move o ser humano para a autodestruição? Que dor, que movimento interno é esse que leva uma pessoa para isso? E quando eu falo disso, eu não estou falando só de situações extremas, não. Estou falando de pessoas que trabalham demais, por exemplo, e não dormem direito, não comem direito, não tem tempo para a esposa, para o marido, para os filhos. Eu estou falando dessas pessoas. Essas pessoas que não estão conseguindo nem se ver também. Mas, primeiramente, eu falo do lugar que a gente ocupa. Eu consigo ver quem está do meu lado? Ou eu consigo ver só o efeito, o problema, o mal-estar, a coisa ruim? Ou eu consigo ver a pessoa? Ah, Silmara, eu não sou obrigada também. Não, ninguém é obrigado. Ninguém santificou, senão ninguém estava aqui encarnado, né? Mas por isso que eu estou aqui também, para convidar vocês a refletir sobre isso. Como está a minha arrogância e a minha capacidade de querer ajudar o outro? Será que o meu ajudar o outro realmente é uma ajuda ou é um disfarce arrogante de prepotência? Muitas vezes, eu acho que a gente não quer ajudar o outro, a gente quer moldar o outro conforme a nossa. Exatamente. Conforme a minha necessidade, conforme o meu ponto de vista, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, pais e filhos. Ah, o filho quer para fora estudar, não sei o que lá, fazer uma faculdade XY. Ah, mas isso não é legal, isso não é importante, isso não dá dinheiro. Eu tô olhando o quê? Eu tô olhando a minha necessidade, a minha vontade. Eu posso muito bem sentar e refletir com meu filho sobre as escolhas dele. Outra coisa é eu negar isso para ele de cara. Outra coisa é eu falar assim, não, você não pode, você não deve. Outra coisa é eu pegar e falar assim, filho, por que você... Ajudar ele, porque os pais, eles estão ali para ajudar no processo evolutivo. Então, eu vou junto com meu filho perguntar por que ele escolheu aquilo. Como que ele vê aquilo, de onde que ele se interessou, o que ele já pesquisou daquilo. Às vezes o jovem nem pesquisou nada, ele simplesmente, eu acho que eu vou fazer isso. E pronto, eu vou. Aí o pai, não vai. Mas eu posso ir lá e pegar, que aí eu falo que é o ajudante real. Quem está ajudando de verdade é aquele que está no processo reflexivo junto, né? Não é aquela pessoa que sabe de tudo e impõe a verdade sobre o outro. Do mesmo jeito, casamento, marido e mulher. O marido tem uma perspectiva de vida, a esposa tem outra, e aí fica um ou outro cabo de guerra no casamento, querendo dizer para o outro o que é certo, como tem que ser conduzido, sendo que eles não conseguem refletir e ver o outro. Ver o outro, por que você acha que é assim? Por que você acredita que tem dessa maneira? Ah, não, porque lá na minha casa, lá com os meus pais, foi assim que eu aprendi. Tudo bem. Mas aqui nesse casamento a gente vai continuar com esses mesmos hábitos? Aqui nesse casamento cabe isso? Então eu falo que a arrogância, ela tem um quê de verdade absoluta. E a verdade absoluta, gente, ela vem da nossa formação de origem. Lá na minha criação com os meus pais, lá existiam dogmas e princípios que eram fundamentais para existir naquela família. Ou eu tô bem assim, né? Mas é isso mesmo. Aí, porque o vai me vindo, eu vou falando, né? Então, o que acontece? Lá na nossa família de origem, a gente tem nossos princípios e as nossas necessidades.
Para existir naquela família, por exemplo, eu tenho que ser uma pessoa mais quietinha. Eu tenho que ser uma pessoa que não ri muito. Eu tenho que ser uma pessoa que não fala alto. Para existir naquela família, eu tenho que, sabe, ser diferente. Só que eu não sou aquilo. Isso me adoece. E para poder caber nos lugares, para ser amado, alguém vem e diz para mim como é que eu tenho que ser. E aí a arrogância, de forma exemplificada. Quando a gente quer imprimir sobre o outro as nossas verdades e as nossas necessidades. E aí faz link agora, não está tão confuso? Com o ser estrelinha. Porque se eu suprimo o outro de existir, ele não manifesta o ser que ele veio ser, minha gente. Viu? Tá tudo conectado, viu? Espiritualidade bomba aqui, tá vendo? A gente não entende, mas depois nós entendemos. É isso que a espiritualidade quer dizer. Quando a gente oprime o outro, ele não manifesta o ser divino que ele veio ser. Porque ele quer ser amado, querido. E por medo de não ser amado e querido, eu me adapto à caixinha das pessoas. Eu vim aqui para ser um grande cientista, eu vim aqui para ser uma ótima pedagoga, eu vim para ser um ótimo advogado, mas não, peraí, me disseram que não é legal isso. E aí eu não manifesto o que eu vim fazer na Terra. Aí eu vou adoecendo. E a gente vai cair lá no tema que é saúde mental. Que setembro, né, tem a ver com isso. E aí a gente vai adoecendo, porque a gente não manifesta o que a gente veio fazer. E a gente manifestou por quê? Porque alguém quis facilitar o processo, porque alguém quis dizer pra mim o que eu tinha que fazer. E eu, por amor, com medo de perder a pessoa, comecei a andar na trilha, na cartilha daquela pessoa. Seja do marido, seja da esposa, seja dos pais. Entenderam? Eu convido vocês para fazer uma reflexão profunda a respeito do lugar que vocês ocupam na vida. E essa reflexão não é de coisas extraordinárias, não. É de coisas simples, amorosas. Eu estou me escutando. Eu estou me dando um tempo de relaxamento, de descanso. Eu estou escutando a música que eu gosto. Eu estou tomando um cafezinho com aquele amigo, aquela amiga. Eu estou lendo o que eu gosto. Eu estou estudando, fazendo um supletivo ou um curso técnico que eu gosto. Ou eu simplesmente deixei de fazer as coisas para continuar sendo amado pelas pessoas. E esse ser amado pelas pessoas, gente, é tão relativo, porque a pessoa às vezes nem chega e fala assim: olha, se você não fizer isso, eu nunca mais te amo. Não. Nem assim, tão direto. Se fosse, era mais fácil, né? A pessoa vira a cara, a pessoa fica sem conversar uns dias. Ah, eu acho que vou fazer uma viagem. Eu gosto de viajar. Ah, não, minha filha, não viaja não, é tão perigoso, essas coisas, sabe? Estrada, tá tão violento, o mundo é tão violento. A pessoa quer viajar. Ela tem um anseio por sair, por fazer coisas, por exemplo. Mas não vou, porque aquela pessoa muito querida e importante me disse que é muito perigoso. Que, sabe, é esse outro que tem uma trajetória de vida, uma experiência de vida que fez com que ele tivesse medo de viajar, um exemplo simples. Ele incute no outro os mesmos medos. E a pessoa, não, acho que eu não vou viajar mesmo não, acho que é perigoso, né? Ah, não, eu não vou gastar dinheiro não. Pra que eu não vou gastar dinheiro? Ah, não, o homem realmente, homem não presta, né? Eu acho que eu não vou me relacionar não. Ah, relacionamento nunca dá certo, eu acho que eu nunca vou me casar. E aí, minha gente, isso vai imprimindo sobre vocês coisas que vocês mesmos não vivenciaram. Mas por afeto, por proximidade, você começa a carregar esses traços, essas perspectivas, né? Essas visões de vida, enquanto não foi você que viveu. Quantas e quantas mulheres deixaram de casar porque os homens não prestam? Tá vendo? Ah, minha mãe não teve casamento bom, minha avó não teve casamento bom, minha tia casamento... Ah, eu também não vou ter, né? Será? Será mesmo?
Ai, parece que eu trabalho tanto. Eu sou uma pessoa que nunca pode parar de trabalhar, porque se eu parar de trabalhar, eu não vou dar conta de sustentar. Eu tenho que trabalhar 12 horas por dia. E se eu não trabalhar 12 horas por dia, aí eu pergunto, quem trabalhava 12 horas por dia? Quem lá trabalhava 12 horas por dia? Então a gente vai trazendo, gente, um monte de características que são impressas sobre nós, sejam necessidades, sejam impressões sobre a vida, que não são verdades absolutas. E isso vai tirando de nós a nossa manifestação. O que a gente podia ter vindo viver. Seja um casamento saudável, né? Que seja um trabalho legal, ou um trabalho que não trabalhe tanto. Então, reflitam sobre como o outro tem influenciado nas escolhas de vocês de forma adulta. Sem medo de perder. Sem medo de não ser amado. E se eu fizesse um pouquinho diferente do que meus pais falaram? E se eu fizesse um pouquinho diferente? E se eu tivesse uma atitude um pouquinho diferente? O que aconteceria comigo? Qual novo caminho existiria para mim estar trilhando? E quando eu falo sobre como a família gera influência sobre nós, em nenhum momento eu estou empreendendo algum tipo de crítica. Eu estou falando para vocês aguçarem o senso crítico de vocês e refletirem sobre o que o ser de vocês anseia. Porque às vezes vocês estão adoecendo porque vocês estão vivendo pelo outro e não por vocês. E quando a gente faz isso, em um dado momento a gente adoece. E aí depois que adoece fica mais difícil de sarar. Então quem sabe hoje aqui alguém vai poder refletir sobre esse lugar, tanto de arrogância quanto de ser influenciado a ter certos comportamentos e atitudes os quais o coração de vocês não estão felizes. Então a reflexão é essa: qual é o lugar de ajuda? Quando eu ajudo alguém, eu ajudo de forma, como a colega falou, imprimindo sobre outro o que eu quero, o que eu preciso? Ou eu estou vendo de fato e escutando de fato aquela pessoa? A gente afasta as pessoas nesse momento. A gente perde as pessoas importantes, porque eu quero dizer para elas como elas devem agir. Quantos pais e filhos estão com conflitos exatamente nesse ponto? Porque eu quero dizer para ele o que ele tem que fazer, mas eu não consigo escutar ele, porque eu também não fui escutada pelos meus pais, né? Aí eu não sei escutar também. Será que eu posso mudar isso? Será que eu consigo fazer um pouquinho diferente? E eu poder escutar os meus filhos, o meu marido, o meu irmão, a minha mãe, sem querer obrigá-los a seguirem a minha cartilha da vida? O amor é isso. Toda vez que eu penso em amor, a minha noção de amor é essa: é quando você simplesmente escuta, sem querer imprimir nada sobre o outro. E aí, a partir dessa escuta, a gente estabelece um vínculo saudável, uma relação equilibrada, respeitosa, onde não existe um grande, poderoso sabichão e um pobrezinho coitado. As pessoas aprendem a ficar nessas posições. Isso é muito ruim, tanto para o sabichão quanto para o coitado. O sabichão nunca precisa de ajuda, e ele precisa. Ele não pede ajuda porque, né, eu sou sabichão e eu dou conta de tudo. Eu não sou amparado, eu não sou amparada, ninguém me dá colo, ninguém me sugere ajuda, porque eu sei de tudo. E o coitadinho, né? Você sabe, o coitadinho não faz nada, né? Tô aqui, por favor, vem me salvar. Tô aqui, por favor, cuida de mim. E aquela pessoa deixa de ser um monte de coisas importantes que ela veio ser. Porque
a forma de receber amor é estando coitadinho. Quando eu tô coitadinho, as pessoas me dão um carinho, me dão atenção. Então essa foi o meio que eu desenvolvi para ser amado. É sempre precisar do outro. E colocar nesse lugar de confuso, de problemático, sabe? Mas isso não está claro 100%. A gente precisa às vezes ficar atento para ver em que lugar a gente está. E às vezes a gente transita, tá? A gente pode ser o coitadinho hora, outra hora. Lá, vamos supor, sei lá com o marido eu sou coitadinha, e lá no trabalho eu só faz tudo, que não sei o que lá, não sei o que lá, e não tem tempo pra nada. Ou que não tem tempo, ou o homem, né, que faz tudo e não tem tempo pra nada. E em casa ele não consegue, né? Então, assim, o que eu vim dizer hoje foi isso pra vocês. Vocês são estrelinhas que compõem uma constelação. E prestem atenção nesse lugar de ajuda que vocês ocupam. Obrigada.